Alexandre de Moraes não esperava por essa atitude do ministro Nunes Marques. Ah, minha gente, acaba de acontecer aqui o que o ministro Alexandre de Moraes do STF mais temia. Nunes Marques, ministro indicado por Bolsonaro, sorteado relator do processo da derrubada do X, antigo Twitter, do Elon Musk, né? O bilionário Elon Musk, teve uma atitude inédita. Então já se prepara que é quente a notícia. Eu vou trazer tudo em detalhes. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula, você está no Ana Paula Notícias. Agora atenção total, porque o vídeo de hoje está simplesmente imperdível. A política do Brasil está pegando fogo e uma bomba gigantesca agora há pouco acabou de estourar. O Nunes Marques, isso mesmo, né? Preste atenção porque essa notícia acabou de ser divulgada. É uma das melhores notícias do dia para nós que queremos justiça e ruim, talvez, para o ministro Alexandre de Moraes do STF. O Nunes Marques se posicionou. O Nunes Marques reconheceu que a atitude do ministro Alexandre de Moraes em relação à suspensão do X precisa ser reavaliada. E não para por aí. Enquanto isso, o Musk, isso mesmo, o próprio bilionário aí, né, voltou às redes sociais, fez uma revelação que vai abalar o país inteiro. Ele afirmou ter aí provas de atitudes ilegais do ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF. Essa denúncia pode apontar o envolvimento do Alexandre de Moraes em um esquema de corrupção pesadíssimo. Sim, você ouviu direitinho, o Elon Musk está dizendo que pode provar esse esquema de corrupção envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, o Moraes, né, como muita gente chama. E foi revelado aqui, você vai ficar de queixo caído, né? Eu vou contar tudo dessa revelação bombástica, mas segura aí, porque ainda tem mais, tem outra bomba política aqui que já explodiu aí nos bastidores, né? As pressões aí nos corredores pode ser insuportável para muitos. E esse peso, não é todo mundo que aguenta não, por isso teve renúncia. Eu vou explicar quem é que renunciou aqui depois de uma pressão. Eu falei que a situação tá pegando fogo e inclusive deputados e senadores do partido PT estão aí desesperados, segundo algumas fontes, próximo do presidente Lula. E a popularidade do Lula pode despencar mais ainda, né, gente? Como se isso não fosse suficiente, tem mais uma polêmica envolvendo o presidente Lula e também a sua esposa Janja, uma influenciadora famosa suspeita de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, foi presa e teve 2 bilhões de reais retido pela Polícia Federal. Como assim, né? Como assim? Um influencer ganhando 2 bilhões de reais, gente? Com 2 bilhões de reais? Então, tem muita coisa acontecendo. E ainda vem 7 de setembro chegando, Bolsonaro já vem com tudo, ele preparou aí, segundo fontes, uma estratégia surpreendente, Marçal pode se reunir a Bolsonaro, então esse evento promete ser um dos maiores do país. O impeachment do Moraes vem ganhando força. Para fechar com chave de ouro, eu vou trazer mais uma outra notícia, são várias notícias aqui, tá, gente, que vão impactar bastante o Brasil, então você não pode perder. Então não perca mais tempo. Antes de tudo, inscreva-se agora aqui no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade e, claro, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. As informações que eu vou te contar a seguir são simplesmente bombásticas e vão te deixar de queixo caído. Quer ver? Vem comigo então começar. Já começo com essa revelação aqui incrível para vocês que eu vou trazer, que é a respeito aí do Musk, que veio se posicionar, e ele falou em extrema corrupção do Moraes. Saiu aqui no jornal Poder 360, gente, o jornal trouxe essa matéria incrível aqui, falando que segundo o empresário Elon Musk, o ministro do STF queria que a rede social tomasse atitudes que são ilegais e ficassem em sigilo. O Elon Musk, o empresário Elon Musk, dono do X, ex-Twitter, ele se posicionou hoje, novamente, 5 de setembro, tá? Ele disse que o ministro do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, queria que a rede social tomasse atitudes que são ilegais, segundo a lei brasileira, e ficasse em silêncio sobre isso. Em seu perfil na plataforma, o Musk escreveu que se isso não é corrupção extrema, o que é? O Moraes determinou a suspensão do X no Brasil. No entanto, brasileiros que estão no exterior seguem com acesso normal à plataforma. Foi dessa maneira que o jornal Poder 360, que trouxe essa matéria que eu estou lendo aqui para vocês agora, né, conseguiu ler as mensagens postadas pelo empresário Elon Musk e replica nesse texto por ser de interesse público do Brasil e ter relevância aí jornalística, né? O Musk criou um perfil chamado Alexandre Files.
Esse perfil, gente, foi criado para divulgar, segundo Musk, as decisões ilegais por parte do ministro Alexandre de Moraes. Então é uma rede exclusiva só para ele postar todos os podres, tudo que pode comprometer o ministro Alexandre de Moraes. E o Musk falou que não vai parar. Isso aqui tá em redes internacionais, nacionais, gente. O Alexandre de Moraes está fechando o circo para ele, né? E com base nisso, o que veio acontecendo, né? A gente veio com uma notícia bomba sobre o Nunes Marques. Nós estávamos na expectativa se o Nunes Marques iria seguir a decisão do Alexandre de Moraes ou ele ia se posicionar, né? A questão da justiça, da lei, né, se ele iria ter peito para poder bater de frente aí com o Moraes, já que vocês viram que outros ministros já foram junto com a decisão, mantiveram aí a suspensão do X no Brasil, ficaram do lado do Moraes. Porém, gente, tudo isso parece que pode mudar. Tivemos uma reviravolta, é isso mesmo, tivemos uma reviravolta. E para 57% da população, que foi feita uma pesquisa pelo próprio jornal Poder 360, hein? 57% acredita que a decisão do Moraes sobre o X teve motivação política. Uma pesquisa chamada Atlas Intel mostra que, apesar da maioria enxergar motivação política, metade, que é 50%, diz que o ministro está certo em conflito com Musk. Mais da metade da população considera que a decisão do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de suspender a plataforma X do ex-Twitter do Elon Musk no Brasil, teve motivação política. Para 52%, a medida do magistrado foi tomada por 42%, perdão. A medida foi tomada por motivação técnica. Outros 2% não souberam responder. E os dados da pesquisa Atlas Intel foi realizado entre 3 e 4 de setembro, foi divulgada na quarta-feira, dia 4 de setembro. Foram entrevistadas 1.617 pessoas via internet. E a margem de erro é de 2 pontos, gente. Então, é um nível de confiança de 95%, né? Então, a gente vê aí que o Moraes, a suspensão do X no Brasil foi determinada por Moraes na sexta-feira, dia 30 de agosto, depois que a rede social descumpriu uma decisão da corte de não apresentar um representante legal no país. Mas tem várias empresas digitais que não precisa ter representante legal, por isso muitos acreditam, né, que o Moraes ele teve motivação política e a suspensão do X inflamou o bilionário Elon Musk, que voltou a fazer críticas constantes ao ministro. Depois da determinação, o empresário Elon Musk chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha, criminoso, tirano maligno e muito mais, né? Ele criou uma rede social exclusiva para expor todas as ilegalidades que ele acredita que o Alexandre de Moraes cometeu. E aí a gente viu, né, que a pesquisa mostra o que o povo acredita e o que muitos estão aí inconformados. Então não é só uma pequena parcela da população que acredita que o Moraes excedeu, né, a sua autoridade, né? A gente vê que pela pesquisa que isso é algo, né, que pegou mesmo para geral. E com isso, toda essa repercussão, gente, como eu disse, não é todo mundo que aguenta a pressão, né? Tem pessoa que renuncia, daqui a pouco eu vou falar sobre renúncia, mas tem pessoas que podem, né, ficar em cima do muro e ter reviravolta, que foi o caso do Nunes Marques. Saiu aqui no jornal da UOL, pela colunista Manuela Rached Pereira. Ela é da UOL de São Paulo. Ela fez essa matéria incrível, onde ela trouxe que o Nunes Marques defende que a suspensão do X de fato foi sensível, gente, e que deve ir a plenário, precisa ser revista. Então parece que tem esperança aí, uma luz no fim do túnel a respeito do Nunes Marques, né? Isso foi importante. O relator de 2 ações que questionam a suspensão do X por Alexandre de Moraes, o ministro do STF, Nunes Marques, defendeu hoje, tá, gente? Notícia fresca, de agora a pouco. Por isso que eu falei que a notícia bomba quentinha para vocês. O Nunes Marques se posicionou. O ministro do STF, Nunes Marques, relator da ação da suspensão do X por Alexandre de Moraes, se manifestou, defendeu que a medida tem que ser votada no plenário da corte mesmo. O ministro considerou a suspensão do X sensível e dotada de especial repercussão para a ordem pública. Em despacho sobre os pedidos apresentados pela OAB e pelo Partido Novo, Nunes Marques se posicionou favorável a submeter a decisão à apreciação e ao pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. E a plataforma foi suspensa inicialmente
por uma decisão individual do ministro. Aí pode constatar o abuso de poder. Ele teve uma decisão própria, então assim, ele é o quê, né, para tomar essa decisão assim sozinho? Então é isso que está sendo questionado. Inclusive outros ministros falaram a respeito disso, que deveria, antes de ter tomado a decisão de forma individual, ter conversado primeiro com todos, né, ter alinhado. Claro que o Alexandre de Moraes não faz nada para perder, e o Alexandre de Moraes, ele sabe o que ele está fazendo, mas a medida foi referendada por unanimidade pelos ministros da primeira turma da corte, que são aliados do Alexandre de Moraes. Então, óbvio que eles iriam votar a favor do colega, né, de trabalho. Isso foi composto por Moraes, inclusive ele votou pela turma dele, né, que é composta por ele, óbvio, então já tem aí o voto, a Carmen Lúcia, o Flávio Dino, o Cristiano Zanin, o Luiz Fux, via plenário virtual, quando os votos são depositados no site do Supremo. E o regimento do tribunal diz que só caberia discussão em plenário se houvesse decisão diferente da outra turma. É o caso de Nunes Marques, da segunda turma. A interpretação de que o ministro levará a pauta diretamente ao plenário e que há prazo está equivocada, disse o STF. Em nota, o Supremo divulgou que a decisão de Nunes Marques deve ser lida de modo global e que o ministro disse que ao final da decisão definitiva deve ser do colegiado, e concluiu: isso não impede, porém, que haja eventual decisão monocrática antes e que o ministro tenha indicado algum tipo de prazo para isso. Nunes Marques também solicitou que a PGR e a AGU se manifestem sobre os pedidos. O ministro deu prazo de 5 dias para os órgãos se manifestarem, segundo a assessoria do STF, só depois que ambos apresentarem suas avaliações sobre o caso é que as matérias devem ser analisadas pelo ministro. A ação movida pelo Novo pede a derrubada da decisão do Alexandre de Moraes, que tirou o X do ar no Brasil. No pedido, o partido argumenta que a suspensão do funcionamento da rede social caracteriza censura prévia. Você acha que é isso? Comenta aqui pra mim, deixa aqui nos comentários. Você acha que essa suspensão individual, né, essa atitude individualista do Alexandre de Moraes, ministro do STF, e agora em conjunto com a turma dele, né, caracterizou uma censura prévia e ofensa às liberdades de expressão e comunicação social? Qual é a sua opinião? Comenta aqui agora, escreve para mim nos comentários, eu queria muito saber sua opinião sobre esse assunto tão sensível, né? Já a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ela contestou apenas o trecho sobre multas a usuários, porque o Alexandre de Moraes, ele é tão... assim, ele se acha tão bonzão que ele ameaçou a população. Não foi só o Elon Musk, né? Não é só os políticos, ele ameaçou toda a nação brasileira, o Alexandre de Moraes. Olha a confiança que o ministro tem, ele se acha assim o dono do Brasil, às vezes dá a impressão, né? Porque ele foi lá e trouxe. Aí a OAB falou o seguinte, olha, a multa a usuários não ficou muito legal não, né? Na segunda ação relatada por Nunes Marques, a ordem pede a suspensão dos efeitos da decisão apenas na parte relativa a uma imposição de multa diária de 50 mil às pessoas que utilizar subterfúgios tecnológicos, como VPN, para continuar se comunicando pelo X ou vendo X. Então, assim, ele proibiu o X e proibiu você de acessar o X tipo, como assim, né? Então, o Moraes, ele tirou o X do Brasil e não quer que nenhum cidadão acesse. Se o cidadão acessar, ele ameaçou. Se você acessar, multa de 50 mil por dia. Mas quem é o brasileiro hoje, na real situação do país, que tem 50 mil para pagar por dia? E como assim a gente não pode acessar uma rede social por uma VPN, por alguma outra coisa? Como assim, né? Então, assim, é complicado tudo isso, e tudo isso tem que ser analisado com calma, com base na legislação, pra gente entender, tá certo ou tá errado isso? Mas o que vocês acham? Vão comentando aí pra mim. E só pra gente finalizar aqui o vídeo, quero reforçar, né? Tudo isso mexe também com a questão da esquerda, tanto que tem deputados da esquerda que estão pirando, né, nos bastidores, segundo fontes aí revelaram por alguns jornais. A gente vê que a pressão não é todo mundo que aguenta, né, tanto que teve pedido de renúncia, e não é só na política do Brasil, isso foi fora do Brasil, foi na Ucrânia, né, gente? O Dmytro, ele deixou a chancelaria. A decisão precisa ser referendada pelo parlamento ucraniano, mas o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro, ele renunciou nessa quarta-feira. Então, ele renunciou ao cargo, saiu. Na terça-feira, outros 5 ministros também saíram, então a pressão tá grande lá, né? E o Zelensky
vai ter aí que aguentar essa bomba, né? Então a gente viu aí que a Ucrânia está passando por algumas modificações e mudanças, 5 ministros pediram renúncia, agora esse que é um dos mais influentes e importantes, né, de relações exteriores, também pediu renúncia. Então, gente, a bomba não tá ocorrendo só queimando no Brasil, não, parece que tá geral, né? Tem uma bruxa solta aí na política. E, enquanto isso, Lula tenta, né, se manter aí em pesquisa, só que a queda dele vem descendo ladeira abaixo. As últimas pesquisas vêm mostrando uma tendência de queda de popularidade do presidente Lula, tanto que internautas aproveitaram a prisão de uma influencer muito famosa que foi presa na data de ontem e por suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, e ela é vinculada ao Lula. Inclusive, uma coisa que chamou muita atenção dos internautas aí em toda a internet foi que a doutora Deolane Bezerra, que é a influencer que foi presa ontem, né, por essa suspeita de lavagem de dinheiro, ela é uma declarada apoiadora do chefe do executivo, Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, na campanha das eleições de 2022, ela foi até Brasília para falar com o presidente, se reunir com a esposa dele, a Janja, e sobrou para a Janja também. Tanto que os internautas resgataram, né, fotos da doutora influenciadora digital Deolane Bezerra para criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então eles mostraram aqui várias fotos, né, do Lula na época, 26 de abril de 2022, publicou: esquece, o pai tá estourado, marcando a doutora Deolane, ela fazendo L, aí o pessoal falou, é L de lavagem de dinheiro, né, já que é o motivo dela estar presa. Então tudo isso repercutiu, a Janja também repostou na época o post do Lula junto com a doutora Deolane, falando esquece, e marcando a doutora Deolane repostou no dia 30 de outubro, depois das eleições, agradecendo o Brasil pelo voto de confiança ao Lula, dizendo para ele ter sabedoria para conduzir o país com excelência, que ela confia nele, faz o L, e aí esse L agora veio de lavagem de dinheiro para ela, pois ela foi presa sobre essa suspeita, né? Então a gente está acompanhando todos os casos e os internautas não perdoam, né, gente? Para poder ainda fazer com que o Lula caia mais ainda nas pesquisas, os internautas veio e trouxeram, né? A Deolane conhece o Lula esses dias para trás e já pegou essa mania feia de querer lavar dinheiro. Outros falaram, quando o discípulo segue os passos do seu mestre, arrisca, é isso que dá. Outros aqui também comentaram, né? Teve um aqui que falou, estourada com Lula. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar para bandido, Deolane. Ou seja, foi uma frase que ela tinha dito há um tempo atrás, retirado do contexto, claro, mas trouxeram aqui sobre o assunto. Então, gente, muita gente aqui colocando, tá explicado porque que ela gosta de advogar para bandido, não sei o quê, e isso veio repercutindo bastante, né? Então a gente tá acompanhando tudo isso. E o mais polêmico ainda vai ser o dia 7 de setembro, né? A gente acredita que vai ser um dos momentos históricos, assim, do país que vai ter que ir para os livros, porque o Bolsonaro, inclusive, segundo o colunista Igor Gadelha, do jornal Metrópolis, o Bolsonaro ligou para o Marçal sobre o ato contra Moraes dia 7 de setembro, disse que todos os candidatos a prefeito de São Paulo poderão subir no trio durante o ato do dia 7 de setembro e o objetivo, segundo eles, é pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Então já vão se preparando que vai ter muita surpresa e nós iremos acompanhar tudo, fazer toda a cobertura e trazer para vocês. Então se você não quer ficar por fora de nada que acontece na política, é só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like. E obrigada, eu espero vocês no próximo encontro, no próximo vídeo, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês. E vão comentando aí o que vocês acharam do vídeo e principalmente do que está acontecendo no país. Então, até o próximo encontro.